Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar um avisinho, como você sabe o canal do Catilango tá sobre aviso, deu aquele BOzinho com o vídeo 305, então se você puder se inscrever nos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição, caso aconteça alguma coisa com esse principal, você vai saber de mim por lá, beleza? Nossas redes sociais também tá na descrição, é isso, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal se for novo por aqui, se quiser apoiar nosso canal tem o link no comentário fixado, que é o nosso Pix, também você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com todo mundo ainda indignado com a sorte do nosso prota com as mulheres dizendo maldição, isso é tão injusto. Enquanto ele avisa, jovem mestre do palácio, vamos aproveitar essa chance para deixar algo bem claro. E o playboyzinho questiona, o que é? Nosso prota pede pra ele e os dois velhos ficarem de testemunha. A morte do seu irmão mais velho Ning Wansheng eu vi com meus próprios olhos. E o playboy indignado gritava, como esperado, você é o responsável o tempo todo. Nosso prota sério diz que testemunhou o assassinato. A madeira de bode espiritual matou Ning Wansheng e o velho Gao diz que 2 anos atrás ele ouviu que a madeira espiritual apareceu e circulou por aí na cidade madeira de bordo, espalhando suas sementes e devorando almas e escravizando as pessoas. Nosso prota explica que a madeira espiritual plantou sua semente em Ning Wansheng em algum momento desconhecido e ninguém detectou. E o velho Gao questiona, de acordo com você, então ele foi morto pela madeira espiritual dentro do seu corpo. E nosso prota confirma, foi isso mesmo. Naquela época ele era apenas um domínio rei da origem de terceira ordem, então ele apenas pôde assistir a batalha de longe. A morte de Ning Wansheng não tem nada relacionado comigo. E o playboy se aproxima gritando, e quanto às posses do meu irmão? Eu ouvi que você uma vez usou o artefato do tipo voador, o navio do Palácio Santo Voador, e nosso prota diz que foi destruído. O playboy grita que é impossível, aquele era um artefato de grau da origem e era capaz de aguentar ataques de todos os cultivadores abaixo do domínio imperador, e nosso prota sério diz que foi destruído por um mestre no domínio imperador. E o velho Liu assustado questiona, você irritou um mestre no domínio imperador? E o velho Gao questiona como ainda está vivo. Lembrando da tia Shen, nosso prota fala que não trocou golpes com ela na verdade. Ele foi atingido por ela de repente, mas felizmente aquela senhora não estava interessada na minha vida. O playboy irritado grita que estava tudo bem, ele pode assegurar isso. Mas e quanto ao espírito do artefato do tributo fogo? E nosso prota diz que ele escapou na primeira chance que teve. E o velho Liu questiona, então quer dizer que não sobrou nada? Mas o velho Gao já parte atacando nosso prota gritando que se ele não for o culpado, então por que ele não faz uma viagem com ele para o Palácio Santo Voador e explica tudo para o mestre do palácio? Mas nosso prota faz um movimento rapidamente para contra-ataque e aponta sua espada para ele dizendo que irá repetir pela última vez. Se vocês continuarem a me incomodar de forma tão teimosa, então não me culpem por tomar suas vidas. E vendo nosso prota deixando o local, o playboyzinho questiona, então eu fui espancado por ele à toa? E o velho Gao diz que não podem fazer nada com ele. Ele também tem uma boa relação com a anciã Gao do Templo do Sol Azuri. Aquele homem nós não devemos provocá-lo novamente. Algum tempo depois, no pátio da família Kim, dentro de uma das residências da família Kim, nosso prota questionava, fale, qual é o assunto? Por que você está procurando por mim? E a mulher, que eu acho que seu nome era Ye Yang Ren, dizia, grande mestre Yang, eu estive lhe procurando para pedir que você prepare algo para nós. Nosso prota questiona o que era, ela pondera em silêncio por um momento e diz que era um arranjo espacial. Nosso prota questiona que se era apenas um arranjo espacial porque não encontraram um mestre de arranjos apropriados, e ela diz que até tentaram convidar os membros da família Gong, mas nenhum foi capaz de repará-lo. Nosso prota surpreso questiona, até mesmo os membros da família Gong não puderam reparar? É um arranjo espacial de mundo cruzado? E ela confirma. 2000 anos atrás, embora sua seita das Mil Folhas não estivesse em igualdade com as grandes seitas do Templo do Sol Azul e Terra Santa Marcial, ainda eram considerados uma força de primeira classe. Entretanto, depois que a entrada para o mundo selado foi perdida, a seita entrou em um período de declínio. Atualmente estamos nos mantendo muito mal. Nosso prota diz que os membros de sua seita simplesmente não cultivaram duro o suficiente. Isso não tem nada a ver com a perda do seu mundo selado. Ela explica que 2000 anos atrás, o mestre da seita naquela época levou muito dos núcleos de heranças, assim como os tesouros supremos de sua seita para aquele mundo selado. Muitas das nossas artes secretas e técnicas da nossa seita das Mil Folhas não podem mais serem cultivadas após perder as heranças, e o arranjo de coleta da hora da nossa seita também usa aquele mundo selado como núcleo. Uma vez que a entrada se encontra fechada,
a densidade da energia mundial da nossa seita começou a afinar, e nosso prota diz que entende agora. Ela diz que se ele concordar em ajudar, então todos os membros da seita das Mil Folhas serão muito gratos a você e oferecemos uma grande recompensa. Nosso prota diz que irá uma vez que tiver tempo livre, e ela chama por nosso prota dizendo que somente alguém que seja proficiente no dano espacial que pode reparar o arranjo espacial da sua seita. Além de você, eu ouvi de um grande senhor vivendo no território leste da Ilha da Besta Espiritual que é proficiente no dano espacial. Nosso prota questiona Ilha da Besta Espiritual e pensa que Moshioki também é de lá. Me pergunto como ela está saindo. Ela diz que na verdade até procurou por recomendações de Gong Henshan. Você o conhece, não é? E nosso prota diz, então foi ele. E pensa, aquele bastardo. Ela explica que muitos anos atrás nós o convidamos para reparar nosso arranjo espacial da seita das Mil Flores. Porém, ele não teve sucesso e nos disse para procurar uma pessoa proficiente no dano espacial para repará-lo. 3 meses atrás eu recebi de repente uma mensagem dele. Nosso prota diz que conheceu aquele pirralho do Gong Henshan apenas uma vez e não era próximo dele. Ele precisa tomar responsabilidades por suas palavras. Isso não tem nada a ver comigo. E ela, ouvindo isso, pondera sem palavras e então diz, jovem mestre Yang, no mundo selado da nossa seita das Mil Folhas há uma área restrita. Ela é conhecida como Vale Celestial do Imperador. Se uma pessoa puder cultivar naquela terra por alguns dias, irá aumentar grandemente a chance dessa pessoa alcançar o domínio imperador. E nosso prota, mais uma vez muito calmo, dizia, bem, e o que isso tem a ver comigo? Ela disse a filha atual do mestre da seita das Mil Folhas, Yehen. E se o jovem mestre Yang ajudar sua seita das Mil Folhas, então deixará entrar no Vale Celestial do Imperador a qualquer momento que desejar. E isso desperta o interesse do nosso prota, que abre seus olhos e ela grita, por favor, jovem mestre Yang. Cabisbaixa, ela diz que seu pai já está velho. Se ele não conseguir romper para o domínio imperador, ele morrerá em alguns anos. Ela começa a chorar, dizendo que se nosso prota concordar em ajudar a seita das Mil Folhas, ela pode concordar com qualquer um pedido que ele faça. E sem resposta do nosso prota, ela conclui que pode até mesmo ser seu corpo. E nosso prota rapidamente se levanta e já estava na porta dizendo, tudo bem, farei uma viagem com você até lá. Agora que você também sabe o que está acontecendo na cidade de Madeira de Bordo, então terá que esperar até que esse assunto se resolva. E eu vou te falar, hein, nosso maninho Yang Kai não tá se aguentando dentro das calças, fi. Foi só ela prometer o corpício que ele já levantou e já tava na porta, filhão. O bicho tá bruto. Antes de partir, ele diz que ainda deve dizer isso antes da hora. Eu apenas vou tentar e não tenho certeza se serei capaz de reparar o arranjo espacial. E ela, agradecida, gritava que isso já era mais do que suficiente, se curvando. E nosso prota pede que ela vá procurar por um quarto para descansar. Eu irei notificá-la quando for a hora de ir embora. E ela diz que vai agora e irá esperar por boas notícias do nosso prota. E alguns momentos depois, já na mansão do Lorde da cidade, nosso prota se aproximava. Ele para na entrada, pois sente uma enorme energia espiritual vindo de dentro do pavilhão e pensa que as diversas consciências divinas de mestres do domínio imperador, até mesmo a da anciã Gao, está lá. Sentindo a presença do nosso prota, a anciã dizia, entre. E ao entrar, ele percebe que estava tão escuro, uma pressão tremenda o arrasta, assustando nosso prota, que percebe que era a anciã e gritava, anciã Gao, o que você está fazendo? E essa maravilhosa deusa da beleza dizia mais uma vez, causando mal entendidos, tire sua roupa. Se eu sou o Yang Kai, eu já me jogava nela aí, é problema dela de ter feito mal entendido na minha cabeça, pô. Nosso prota, ouvindo isso, dando uma de virgão, começa a se debater num campo de força, gritando, não, isso não é inapropriado, né? E ela o arrasta mais forte, gritando, você está resmungando de quê? E batendo nos seus pontos de acupuntura, rapidamente retira todas as roupas do nosso prota, jogando a Deus dará. Vemos ela encarando nosso prota depois de fazer o que quis com ele, dizendo, sua cultivação tem avançado rápido demais, eu estava apenas checando se havia algum perigo oculto ou problemas deixados para trás. O que você achou que eu estava fazendo? E ele chorava dizendo, mesmo que você queira checar meu corpo, você precisava mesmo fazer isso? Ela meio sem graça diz que se esse fosse o único motivo, então ela não teria que fazer isso. Porém, eu ouvi que você também foi perseguido por um espírito do artefato demoníaco que apareceu alguns dias atrás, então eu tive que ter certeza que não havia que demoníaco também. E nosso prota apreensivo questiona, você encontrou algo? E pensa, ela encontrou alguma coisa em mim? Ela diz que estava tudo bem, você rompeu rapidamente, mas sua fundação ainda está estável como sempre, e também parece que você não foi corrompido pelo que demoníaco. E nosso prota, meio aliviado, sem graça, questiona, se eu tivesse sido corrompido pelo que demoníaco, o que teria acontecido comigo? E ela, fazendo um movimento com as mãos, gritava, você seria um homem morto. Pirralho, você está agindo estranhamente, você está escondendo alguma coisa de mim? E nosso prota, sem graça, diz que de forma alguma. Anciã, você apenas me entendeu errado. Enquanto ele se vestia, ela questiona, pra onde foi o espírito do artefato demoníaco? E nosso prota apreensivo diz que não sabe e pensa que não pode
pode deixá-la saber que o tem. Ela então questiona nosso prota como ele conseguiu escapar em segurança, e o bichinho, suando de medo dela descobrir algo, dizia: Anciã Gao, você também sabe que eu cultivei o Dan espacial. Eu sou um especialista quando o assunto é fugir. Depois que o espírito do artefato chegou e não conseguiu me encontrar, ele saiu por vontade própria. Ela fica cara a cara com ele, dizendo que se descobrir que ele tá escondendo alguma coisa dela, então ela nunca vai o perdoar. E nosso prota, assustado, suando frio, dizia: eu não ousaria. Ela se vira dizendo que também sabe que ele não teria tanta coragem de fazer algo assim, sabe de nada inocente, e diz que se estivesse inspecionado direito cuidadosamente esse lugar depois da batalha contra aquele demônio, então não teria que lidar com tantos problemas. Nosso prota consola, dizendo que isso era apenas o destino, ela não precisa atormentar tanto seu cérebro por causa disso, e pensa que se ela descobrisse que era o demônio contra qual lutou, o que será que ela faria? Porém, nosso prota se assusta com um ataque vindo de supetão em direção ao seu rosto, gritando: o que é isso? Mas vemos que não era um ataque, e sim o token, e ele questiona: isso é um token de identidade de discípulo do templo? Bem, Anciã Gao, eu não sou um discípulo do templo, não é inapropriado para eu pegar esse token de identidade? E ela grita que de agora em diante nosso prota é um discípulo do seu templo. Hoje ela disse ao Senhor Xian e aos outros imperadores que nosso prota era um discípulo do seu templo e obstruiu Luo Xi de recrutar ele. Se você ousar me recusar novamente, então eu direi a eles amanhã que você foi expulso do nosso templo. Você está ciente do que irá encarar? E nosso prota encarava o token pensativo. Parece que suas ações têm sido chamativas ultimamente, ele tem atraído a atenção de muitas pessoas. Esse falso status de discípulo do Templo do Sol Azul vai o proteger. E juntando as mãos ele grita: então eu terei que aceitar seu convite, muito obrigado pela preocupação, Anciã Gao. E pensa que ela acabou de inspecionar seu corpo cuidadosamente, principalmente porque ela estava preocupada que tivesse alguma coisa errada durante o seu cultivo. Ela explica que a situação do nosso prota é um tanto especial e ele não precisa seguir as numerosas regras do seu templo. Você pode viver novamente e o templo não irá interferir na sua vida, entendido? E nosso prota confirma. Mas encarando ele emocionado, ela diz que contudo, seja lá o que você fizer no futuro, é somente da sua conta e não representa nosso templo. Se você ousar causar problemas para o nosso templo, então, você sabe o que vai acontecer com você? E nosso prota se curva educadamente gritando: eu sei, eu sei. Toda seduzente ela se senta e batendo ao seu lado dizia que não tem mais nada a dizer. Você já pegou o token de identidade e agora é um discípulo do templo. Se você enfrentar qualquer problema em seu cultivo, então eu posso ajudá-la a resolver no meu templo livre. E nosso prota, que não ia perder essa chance, dizia: Anciã Gao, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o Dan Celestial. E ela começa explicando que para entender o Dan Celestial é primeiro preciso tal. E pensa, como esse pirralho pode fazer perguntas tão profundas e difíceis? Dito isso, um mês se passou. Dentro do espaço do bracelete escravizador de insetos, nosso prota cultivava. Ele remove a tampa do caldeirão, encarando sem graça. Os insetos se multiplicaram. Vemos vários ovos de insetos e um deles sai de lá de dentro e nosso prota gritava: tão grande! Eles parecem mais perversos que antes. Ele se assusta com a quantidade que eclodiu, dizendo que se tivesse levado esse lote de insetos devoradores de alma, ele seria capaz de andar livremente pelo espelho da ascensão divina. Ele pondera sem palavras por um momento e, ordenando, dizia: venham! Todos eles saem de uma vez e avançam em cima do nosso prota, que se assusta gritando: uou! Porém, nada acontece com ele e o inseto simplesmente pousa em seu nariz, o assustando que fica em dúvidas. Contente com isso, ele dizia: ótimo, mesmo que eu esbarrasse um inimigo poderoso no futuro, eu seria capaz de lidar com ele usando os insetos devoradores de alma. Ele ordena que todos retornem para a jarra e percebe que o espaço interno do bracelete escravizador de insetos é capaz de nutrir insetos exóticos. Os insetos exóticos dentro não irão enfraquecer ou morrer, apenas crescer mais forte. Entretanto, ele precisa alimentar os insetos devoradores de alma com ervas profundas sem rostos o suficiente para aumentar sua velocidade de crescimento. Algum tempo depois, já vemos ele sentado no salão da praça pílula espiritual. Ele pergunta como o lojista Kang estava indo e o gordinho diz que ele estava indo muito bem e também ouviu que logo ele estará retornando para a cidade madeira de Bordo. E nosso prota, surpreso, questiona: o velho diz que a Câmara de Comércio Fonte Violeta decidiu abrir uma filial na cidade madeira de Bordo e eles decidiram designar Kang Sinhan como seu gerente. Ele esteve conduzindo os negócios aqui por muitos anos e possui uma extensa rede de contatos, tornando-se fácil de lidar com os diversos assuntos da cidade. E nosso prota dizia que seu irmão Kang finalmente será recompensado por seu trabalho duro. O cara questiona então o que pode fazer por nosso prota, e ele diz que estava querendo comprar algumas ervas profundas sem rosto, quanto mais melhor. E entregando um anel de armazenamento, o velho diz que nesse anel há 200.000 unidades de ervas profundas sem rosto, por favor aceite. E nosso prota questiona sobre o preço enquanto pensava: que coincidência. O carinha dizia que o grande mestre Yang é educado demais. O grande mestre Yang é o salvador da nossa praça pílula espiritual, como também é um ex-membro dela.
dela. Apenas é natural que esse Zou cumpra com seu pequeno pedido, e nosso prota, deixando algumas pedras espirituais, diz que ele não precisa fazer isso. Ele merece uma remuneração apropriada, e o carinha dizia: isso, muito obrigado, grande mestre Yang. Porém, quando nosso prota deixava a filial, ele se assusta, e Ye Jinghan aparece em sua frente gritando por ele. Ele avisa que ela não precisa se preocupar, afinal ele já aceitou seu pedido e não vai fugir, e ela diz que não estava vigiando ele, é só que, bem, é só que... E nosso prota questiona por sinal, porque a cidade de Madeira de Bordo está tão deserta. Ela explica que um mês atrás o senhor Xian do Palácio da Alma Estelar e muitos outros senhores tiveram uma discussão que durou muitos dias e decidiram tornar o Lago Espiritual um paraíso de cultivo público. Eles o nomearam como Palácio do Lago Espiritual. Inúmeros residentes da cidade de Madeira de Bordo também foram para lá observar, e é por isso que a cidade está tão deserta. E nosso prota questiona quem tem o direito sobre o Lago Espiritual, e ela diz que está sendo juntamente administrado pela cidade de Madeira de Bordo, o Palácio da Alma Estelar e as outras grandes forças. Está aberto para todo o território do sul. Qualquer pessoa pode entrar e cultivar lá, contanto que eles paguem cristais de origem suficiente. E nosso prota, surpreso, pensa que o Palácio da Alma Estelar realmente não tomou o Palácio do Lago Espiritual e abriu para todo o território sul. Só dessa forma poderia se ver a magnanimidade e a integridade da seita soberana. E Ye Jinghan diz que o Palácio do Lago Espiritual imitou a estrutura do paraíso de cultivo do Palácio da Alma Estelar e é dividido em 3 graus: mortal, terreno e celestial. Contudo, é apenas um rumor, mas é dito que o Palácio Lago Espiritual tem alguns quartos adicionais restantes deixados para as grandes seitas. Eles não serão abertos para o público. Discípulos dessas seitas podem usar seus quartos de graça e podem ficar lá por quanto tempo quiserem. E nosso prota contende e entende. Ele pensa que se as notícias são confiáveis, então ele poderia usar o token para cultivar em um desses quartos de graça. Notando que nosso prota estava com o artefato de comunicação, ela questiona: jovem mestre Yang, está falando com quem? E ele dizia: eu estava planejando ir embora agora, então eu preciso enviar uma mensagem para o patriarca Qin. E ela questiona se ele não quer ir dizer adeus pessoalmente para ele, e nosso prota diz que não precisa. De qualquer forma, ele vai retornar aqui no futuro e o patriarca Qin está bastante ocupado agora. Você não disse que todos os patriarcas da família da cidade de Madeira de Bordo seguiram Lord Duan para administrar o Palácio do Lago Espiritual? E ela diz que se é apenas sobre o patriarca Qin, então eu suponho que está tudo bem. Mas e quanto àquela jovem senhorita Qin? Nosso prota assustado questiona: o que tem ela? Quando eu saí do meu retiro, eu chequei sua aura em segredo e parece estar bem. E se aproximando, ela dizia: jovem mestre Yang, quando você estava em seu retiro, a jovem senhorita Qin veio visitar seu quarto diariamente e esperou por não menos que 2 horas todas as vezes. Ela provavelmente tem algo que deseja falar, então por que você não dá uma chance pra ela? E nosso prota intrigado questiona: todas as mulheres são tão fofoqueiras assim? Ele retira o token dizendo que a Anciã Gao falou que esse token também serve como artefato de comunicação. Eu devo dizer a ela que irei embora logo. E assustado, Ye Jinghan grita: isso é um token dourado do Sol Azuri? Nosso prota sem graça questiona por que ela tá tendo tal reação, e ela dizia: jovem mestre Yang, acontece que você é um discípulo central do Templo do Sol Azuri, por favor perdoe meu desrespeito anterior. E nosso prota questiona: um discípulo central? Como você sabe disso? Ela explica que nosso prota, sendo um membro do Templo do Sol Azuri, então como ele não sabe como eles classificam seus discípulos? E nosso prota diz que é apenas um discípulo nomeado do Templo do Sol Azuri, não um discípulo real. Ouvindo isso, ela explica que no templo, apenas alguns dos maiores discípulos da seita interna possuem token dourado do Sol Azuri. Com isso, eles são capazes de comandar todos os discípulos com tokens de grau menor. Nosso prota diz que é apenas um token. Vamos lá. Você parece tão pálida. E ela questiona: me explique, você não roubou esse token de alguém, certo? E nosso prota responde que a Anciã Gao forçou pra ele. E ela questiona: sério? Algum bom tempo depois de viagem, nosso prota dizia que já que sua seita das 1000 folhas cultiva principalmente a técnica de controle de marionetes, por que eu nunca vi você usando-os? E sem graça, ela diz que se contasse, nosso prota riria deles. Nossa seita das 1000 folhas é conhecida por suas técnicas de controle de marionetes, mas levaram muitos manuais e livros de artes secretas para o mundo selado. Nós perdemos a maioria de nossas técnicas centrais de controles de marionetes, e como resultado, as marionetes refinadas pela nossa seita das 1000 folhas atual, bem, não são muito úteis. E nosso prota se assusta. Sem escanear com sua consciência divina, eu não consigo diferenciar isso de um pássaro real ou uma marionete. Ela coloca energia espiritual na bichinha e vemos a pombinha ganhando vida e circulando em volta dela, que questiona: o que você achou? Nosso prota diz que as técnicas de controle de marionetes da sua seita das 1000 folhas são excelentes, e emocionada ela agradece muito a nosso prota pelo elogio não merecido. Suas técnicas atuais de controle de marionetes da seita podem apenas criar marionetes como essa que você viu, e é por isso que, bem, alguns dos anciões da nossa seita já começaram a cultivar outros métodos e artes secretas enquanto acreditam que as técnicas de controle de marionetes são inúteis. E nosso prota diz que todos eles são muito cegos. Animada ouvindo isso, ela questiona: jovem mestre Yang, você realmente
realmente acredita que o Dan da Marionetes é bom? Nosso prota responde que não se aprofundou nesse Dan, mas ainda sei que poderosas marionetes não devem ser subestimadas. É dito que o limite Esterar tem algumas marionetes bem fortes, algumas tão fortes que até mesmo os mestres no domínio imperador evitam lutar contra elas. Ela diz que não aspira a criar marionetes tão fortes, ela apenas deseja parar o declínio de sua seita das 1000 folhas, mas é uma pena. O ponto principal da refinação de marionetes é a disponibilidade de corações de energia espiritual e nossa seita não possui nenhum método restante de criar corações de energia espiritual de grau avançado. Nosso prota, lembrando de algo, questiona: coração de energia espiritual? E ela diz que se eles pudessem obter tal método, então resgatar a nossa glória passada não seria tão impossível. Nosso prota mostrando o núcleo que obteve no reino das 4 estações e ela se assusta questionando: o coração de energia espiritual? Jovem mestre Yang, por que você possui tal objeto em sua posse? E nosso prota responde que obteve no reino das 4 estações. Intrigada, ela questiona: o reino das 4 estações? Jovem mestre Yang, eu posso dar uma olhada nesse coração de energia espiritual? E segurando ele contente, ela dizia: ótimo, é realmente o coração de energia espiritual. O arranjo espiritual gravado nesse coração de energia espiritual parece bem antigo, mas o grau desse coração de energia espiritual é bem avançado. Nosso prota diz que era isso mesmo, ela ainda era capaz de avaliá-los e identificá-los com precisão ao que parece. Ouvindo isso, ela pede que nosso prota não brinque assim com ela. Ela esteve envolvida no Dan das marionetes desde sua infância e os estudou desde então. Se eu tivesse esse coração de energia espiritual, então eu posso criar um fantoche de grau Dan da origem. E nosso prota já diz: não, nem pense nisso. Mas ela não desiste e já se agarra no nosso prota dizendo: jovem mestre Yang, por favor, você pode vender um pra mim, eu te imploro. E vendo nosso prota quase cedendo, emocionada, dizia: por favorzinho. Ele se assusta ao sentir alguém e, ficando sério, se vira. Sorrindo, ele grita: amigos, vocês se mostrarão obedientemente ou terei que fazer um movimento para tirá-los à força? E assustada, ela questiona: o quê? Tem alguém ali? Debochando, nosso prota grita que, pelo que parece, ele estava bem confiante em sua técnica de ocultação e acha que estou apenas fazendo um truque com você, certo? Ele se prepara e ataca o vazio e vemos um cara escondido fugindo do seu ataque. O encarando, nosso prota diz que o resto deles também devem sair, não desperdicem meu tempo. Assustado, Ye Jinghan dizia: vento, trovão, fogo e montanha? E nosso prota questiona: amigos, por que vocês estão esperando aqui? O que vocês querem de nós? Um deles pede que nosso prota os acompanhe e nosso prota questiona quem era ele e para onde planeja os levar. E outro aponta dizendo que vai saber quando chegar ao destino. E nosso prota sombrio sorrindo dizia: foi mal, mas eu tenho muito medo de estranhos. Eu nunca te conheci, então não vou ir com vocês. E o mascarado, ouvindo isso, se irrita. Ele saca uma espada flamejante gritando: besteiras! E ataca nosso prota. E Ye Jinghan, vendo isso, dizia: adaga de sangue! Ouvindo isso, nosso prota se vira e questiona: o que diabos é a adaga de sangue que você falou? Ela explica que a adaga de sangue não é bem uma seita, mas sim uma organização. Ainda assim, é mais poderosa que a maioria das grandes seitas. Não é de conhecimento onde sua sede está localizada, mas contanto que você tenha o luxo para pagá-los, eles irão assassinar qualquer um para você. Jovem mestre Yang, porque a adaga de sangue está atrás de você? E nosso prota diz que estava tão confuso quanto ela. Amigos da adaga de sangue, eu poderia perguntar quem está atrás da minha vida? E o mascarado diz que ninguém, eles apenas receberam uma ordem de seus superiores para levar nosso prota à sua sede. Então, por favor, coopere conosco. E nosso prota sorrindo questiona: e se eu não cooperar? E o cara retira sua espada e reveste ela de sangue, dizendo que então ele não deixa outra escolha senão levá-lo à força, e já ataca nosso prota com tudo que desvia. Nosso prota, encarando, dizia: seus poderes são limitados apenas a isso, então retornem para casa. E um dos mascarados dizia que, como esperado, ele é proeficiente no Dan espacial como os rumores dizem, não será fácil de lidar com ele. E seu companheiro diz que essa é a razão porque ele é tão valioso, nós precisamos levá-lo conosco. E fazendo o selo de mão gritava: vamos começar! E um tufão de relâmpagos surge em volta de seu corpo, e nosso prota se afasta gritando: proteja-se! Para Ye Jinghan. Ele ataca o mascarado que criou o tufão, mas vemos que nada aconteceu, e os outros fazem a mesma coisa, mas em volta de seus corpos cada um era um elemento. Nosso prota diz que a força dos 4 estão ressoando e fortalecendo um ao outro, e vemos o mascarado com um mantra imóvel, sem movimentos, sem som, sem movimentos, bloqueio do sol e da terra. E vemos que o ataque do nosso prota apenas feriu levemente seu corpo, que se afasta gritando: o que diabos é isso? A miríade de espadas foi bloqueada por uma barreira sem forma. O mascarado ferido ataca gritando: deixem comigo! E vemos seu tufão de relâmpagos acertando nosso prota em cheio. Nosso prota é mandado longe, assustando Ye Jinghan, que gritava: jovem mestre Yang, tome cuidado! E o mascarado do elemento fogo ataca também, nosso prota se protege gritando: nada bom! Ele fica sitiado por relâmpagos, fogos, sangue, vento, e assistindo isso em choque,
Só que ela gritava, jovem mestre Yang! E murmurava, ele apenas morreu desse jeito. Os mascarados se afastam enquanto dizia que seus superiores fizeram um grande escândalo por nada. Esse garoto nem era grande coisa. E seu companheiro dizia, fogo, vai lá embaixo e dê uma boa olhada nele. Que dizia sim. E assistindo o mascarado do fogo verificando, um deles pensa, nossos superiores pediram para levá-lo com vida. Se ele realmente morreu, então como nós iremos reportar isso? Porém, alguns momentos depois ele se questiona por que está demorando tanto. Tem algo errado? E vemos o mascarado do fogo sendo mandado longe cuspindo muito sangue e o cara gritava, o quê? Da nuvem de ataques combinados vemos luzes de energia espiritual e nosso prota no meio dela brilhava. E Jing Han gritava, jovem mestre Yang! E o mascarado encarando isso pensava, poder dos 5 elementos é tão puro? Vendo nosso prota sombrio, ele avisa, tomem cuidado, esse pirralho não é tão fácil de lidar. Nosso prota sorria enquanto dizia, descansei bem, consegui aprender a essência da técnica de formação montanha, trovão, fogo e vento. Seus atributos ressoam e se fundem, permitindo que vocês aprimorem a habilidade um dos outros. O homem na montanha está a cargo de selar essa região e proteger vocês, não é? Não é à toa que meu teleporte não funcionou um tempinho atrás. Se eu não tivesse o corpo rígido, então eu teria sofrido alguns ferimentos. Um dos mascarados diz que seus superiores têm suas próprias razões para enviar todos eles atrás de você. Esse pirralho não pode ser avaliado com um senso comum. E o outro diz que não importa o quão forte ele seja, ele é apenas um garoto no domínio da origem de segunda ordem. Se nós juntarmos as mãos, nós podemos disputar até mesmo contra o mestre no domínio imperador. Ele se move rapidamente com um Shidori em sua mão, aparecendo atrás do nosso prota enquanto grita, o que vocês estão esperando? Matem-no! Enquanto ele preparava seu ataque, nosso prota estava sorrindo com seu mantra, 3.000 espadas do Down. Selah! E vemos todas as espadas de energia sitiando o figurante. Então foi isso, né, família? Depois de ter uma boa noite com a Sangao, que ele acabou até ficando sem roupas, já que ela gosta de causar um mal entendido, eu também vou fazer isso. Não reclama comigo, reclama com ela, que deixou nosso prota peladinho e ainda ficou se agarrando com a toalha lá como se tivesse sido acabado de ser profanado. E por fim, ainda ele vai lutar com os caras, recebe o golpe pra aprender a técnica deles pra ficar melhor no domínio dos 5 elementos. O cara é brabo demais, família. Mas é isso, brincadeiras à parte, fica aí com as imagens do cultivo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nessa obra, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like se ainda não deixou, comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa moralzinha, não sai sem deixar seu like, comenta qualquer coisa aí só pra dar aquela engajadinha, e se você for novo nesse canal, se inscreve nesse e nos canais que eu deixo na descrição, porque são meus canais reserva, todo mundo já sabe que deu aquele BOzinho lá do aviso que eu tomei, e se eu tomar outro aviso nos próximos 3 meses, eu não vou poder postar mais vídeo nesse canal, então vou ter que postar nos outros, beleza? E dito isso, se você gosta do nosso canal e quiser apoiar ele, você pode se tornar um membro por R$5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição, ou você pode fazer um piquezinho de qualquer valor, ajuda muito, o link é o primeiro no comentário fixado, qualquer valor eu agradeço demais, um beijo e fui!